Gente, bom, é um prazer enorme estar aqui. Para mim é uma honra poder estar mediando esta mesa, um privilégio. Me sinto realmente extremamente gratificada e adoraria poder falar. Eu até fiz algumas anotações aqui, mas estamos com uma questão de tempo muito curta. A gente tem pouco tempo, então eu queria dar a palavra às meninas para a gente poder escutá-las. A gente tinha organizado, cada uma vai falar, enfim, o que a gente tinha pensado, cada uma ia falar 15 minutinhos, 10 minutos, e depois a gente ia abrir uma roda entre elas para que a gente pudesse fazer uma discussão. Não sei se vai dar tempo, porque tenho... Vai? Ah, ótimo. Então, ufa, vou relaxar um pouquinho. Estava meio assim. Mas, de qualquer forma, vamos ganhar nosso tempo. Então, a gente estava pensando que Jennifer... Elisandra abre, depois fala a Jennifer, e, por último, a Sara vai conversar com a gente. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom, como poeta, a gente vai começar com poesia, né? Ouço vozes aqui dentro, vozeria, gritaria, identidades diversas. O avesso do meu eu, coxa do retalho do nós. Ancestralidade clama para acendermos a chama. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Essa é a segunda oportunidade que eu tenho de estar me encontrando com a rede. A primeira foi em Salvador, se eu não me engano, em 2013. É isso? Foi 2013? Não? Ah, tá. 2015? Então, 2015, a gente se encontrou em Salvador, né? Acredito que boa parte de vocês estavam presentes. E, na ocasião, eu fui falar sobre a agenda cultural da periferia, né? E a ideia da minha oficina era instigar para que vocês pensassem ações culturais que estivessem em torno das bibliotecas, né? Que as bibliotecas pudessem ampliar as ações, transformando ela no centro cultural, né? A partir da cultura local, né? Da produção artística local, tal. Espero que vocês tenham feito esse exercício, né? A pessoa volta 3 anos depois, querendo saber, né? Se vocês conseguiram fazer esse tipo de mapeamento, né? Ampliado, né, o repertório das bibliotecas, que, na maioria das vezes, acaba tendo aquela ação como um oásis, né, dentro da comunidade, né, em diversas realidades. É o único local que você encontra um ombro amigo, né? Então, é isso. Eu gostei muito do nome da mesa, né? Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor, porque as ações literárias ou as ações culturais, toda a vivência da população negra, ela foi feita sempre de forma coletiva, né? Se a gente conseguiu sobreviver ao maior genocídio da história mundial, que foi a escravidão, foi por conta das nossas ações coletivas, da gente transformar os espaços que, muitas das vezes, são espaços genocidas, que querem que a população negra morra, né, que seja dizimada. A gente conseguiu transformar, principalmente através da cultura, através dos espaços de terreiro, samba, capoeira, né? A cultura foi muito importante para a nossa sobrevivência, que a gente possa estar aqui hoje nessa mesa falando, né? E não é diferente na literatura negra, na literatura periférica, na qual eu faço parte. Né? A gente que está aqui, a gente tem, né, nossos passos vêm de longe mesmo. E eu sou uma das escritoras que tenho o prazer e o privilégio de conviver com escritoras que são percussoras, né, dessa literatura, mas também são minhas contemporâneas, né?
nos últimos anos, eu tenho realizado um curso que chama Semeando a Literatura Negra Feminina, e a gente começa com Carolina Maria de Jesus, né, como a nossa principal referência, né, de escrita negra e periférica, ainda que muitas vezes, né, não tinha esse conceito, né. A ação, né, a atuação da Carolina foi muito isolada na época, né, inclusive em 2014 foi o centenário dela de vida, né, e a gente teve a felicidade de ter esse nome retomado, né, nas nossas rodas, nas nossas homenagens, né, ainda que Carolina, apesar de ter sido best-seller na sua época, né, em 1960, de ser ainda uma escritora que ninguém conseguiu bater o recorde da sua tiragem, né, foi traduzida para 13 idiomas, ela morreu invisibilizada, né, voltou a catar papelão. E a vida da Carolina, ela, né, nos traz muitas inquietações, né? Então, a Carolina nesse curso eu acabo dedicando, né, um encontro inteiro sobre Carolina, e posteriormente vem as escritoras da militância negra, sobretudo as escritoras de Cadernos Negros, que aí a gente tem como nomes que permanecem até hoje, que é a própria Conceição Evaristo, né, que começou publicando em Cadernos Negros, a Miriam Alves, depois vem a Esmeralda Ribeiro, tem a Geni Guimarães, que acredito que seja um dos livros mais procurados na biblioteca, na parte, né, infanto-juvenil, que é A Cor da Ternura, Leite do Peito, é um dos livros assim que eu acredito que acompanha ainda muitas das infâncias, né, até hoje. E a própria Alzira Rufino, que tem esse trabalho junto com a militância negra também, lá na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, né? E é um dos nomes que para a gente é grande referência. Por que eu trago, né, esses nomes, né? A gente pensar que a literatura negra, né? A gente tem uma publicação como Cadernos Negros, que está há 40 anos, né? O ano passado eles completaram 40 anos. E a população não conhece, né? Você pergunta de Cadernos Negros, poucas pessoas conhecem. Espero que essa plateia... Vocês conhecem Cadernos Negros? Boa parte, né? Mas ainda é desconhecido pelo visto, né? Então, Cadernos Negros é uma antologia literária que é produzida com escritores negros do país, né? Às vezes tem escritores de diáspora, né? De países africanos. Mas é uma antologia que começou em 1978, um ano publica poesia, outro ano publica contos, né? E está nessa militância, porque fazer literatura nesse país e fazer literatura negra engajada, né? Uma literatura que tem cor, que tem endereço, que tem território, é muito complicado, né? Então, a gente sobrevive... Então, esse tema, né? Tipo, eu sozinha ando bem, mas... mais juntas, né, com vocês ando melhor, é por conta dessa militância que só sobrevive por conta da coletividade, né? E Cadernos Negros é para a gente a maior referência de literatura negra que acontece no país, assim, porque resistir 40 anos, né? Às vezes, né, a gente publicou a antologia em 2013, a gente vai, né, resistindo, mas já está, né, vai dando um cansaço, né, por conta dessas invisibilidades, enfim. E aí, por que eu falei disso, né? Porque muitas das vezes as escritoras, né, aí já entrando nas escritoras presentes nos saraus de periferia, são escritoras que se espelharam nessas escritoras, né, como Conceição Evaristo, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro. A Conceição, ela fala muito, né, que ela, na época dela, ela só teve como referência a Carolina, né? E aí ela fala assim, eu fico muito feliz por vocês, porque vocês têm, né, a nós, essa geração, como referência, né? Então, né, quem vem depois da gente, da nossa geração, também, né, tem esse leque de possibilidades, né? Tem hoje também as escritoras presentes nos saraus de periferia, que eu costumo dizer, né, e o movimento todo, é muito referência também ao hip-hop, né?
Porque o sarau de periferia, ele traz nada mais que a literatura em movimento, que é a questão da oralidade que nos é tão ancestral, né? E aí, em 2000, aí já vou misturar com a minha trajetória também, né? E já já começa a caminhar, né, para o meio do fim da fala. Eu conheci o Sarau da Cooperifa em 2004, né, faço parte do Sarau desde 2004. O Sarau da Cooperifa completa esse ano 17 anos de atuação. Né? Antes de ir no Sarau da Cooperifa, eu sou público, né, e quando a África Bambata falou que o hip-hop tinha um quinto elemento, que seria o conhecimento, foi onde eu sentei e me senti confortável, né? Porque eu acredito muito que o conhecimento ele é fundamental em qualquer área que a gente estiver, né? E aí dentro do hip hop não seria diferente. E aí eu falo que eu virei escritora por falta de talentos, né, na atuação do hip hop, né? Não sabia cantar, não sabia dançar, grafitar, enfim. E aí conheci os fanzines, né? E comecei a fazer poesias para publicar num fanzine que levava o mesmo nome do coletivo, que é Mijiba. Mijiba é uma palavra shona que significa jovem mulher revolucionária. É uma palavra de Zimbábue. E nesse fanzine, que teve uma duração de 2001 a 2005, eu comecei a publicar minhas primeiras poesias, mas já fazia o que depois veio a ser a Agenda Cultural da Periferia, que era divulgar os shows, né? Eu falo que a minha trajetória, né, várias coisas elas começaram ali de forma inocente, não, porque nunca foi inocente, né? A gente nunca faz nada inocente. Sempre tem um propósito que a gente vai dar significado depois, né? E aí eu já falava sobre personalidades negras nesse fanzine e tal. E aí, né, em 2004, quando eu conheci o Sarau da Cooperifa, foi um espaço que me acolheu, né? E a forma que a gente tinha de ser generosa, a gente ia lá, ouvia 30 poesias, 40, chega a ouvir 50 poesias por noite, e uma forma de retribuir era fazendo um poema. E aí, como eu também não queria toda quarta repetir o mesmo poema, comecei a produzir mais, né, para diversificar a fala, né? Mas, no fim, eu, lá no Sarau, sou conhecida por 2 poesias. Um é o Menina Pretinha e o outro é Em Legítima Defesa. Foi lá no Sarau da Cooperifa também que eu conheci o escritor Alan da Rosa e também o Akin Skintê, que, posteriormente, essa amizade virou o livro, que é o Punga, que foi meu primeiro livro autoral, publicado em 2007, né? A gente completou 11 anos. É um livro que até hoje a gente reedita, porque ele foi muito simbólico, né, naquele período, porque a gente, 2 jovens que não... Né, 2 jovens, ele trabalhava na Santa Efigênia, eu trabalhava como auxiliar de escritório. Tipo, para a gente era impossível publicar, né, um livro do nosso bolso. Né? Se naquela época estava caro, agora também continua caro a questão da impressão. Né? E aí, o Alan da Rosa já tinha, nesse período, começou as políticas públicas culturais na Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, né? Que foi o programa Vai. Né? Ele completou, se eu não me engano, o programa Vai tem 15 para 16 anos. Né? E o Punga foi um livro que estava dentro dos primeiros projetos, né, do programa Vai, que é Valorização de Iniciativas Culturais, que é um projeto de lei municipal, né? Então, independente de mudar a gestão, claro que, com mudança de gestão, essa política ela acaba sendo prejudicada, né? Porque a gente sabe que o olhar está direcionado, né, para outras coisas, que não as questões que nos beneficiam, né, e que nos é direito. Né? Então, o meu primeiro livro foi publicado em 2007 e foi pela Edição Estoró e já era, né, por uma política pública. Né? E aí passou-se o tempo, né, para a gente já encurtar a história. Em 2012, eu publiquei o Águas da Cabaça, que é esse meu livro autoral aqui. E, a princípio, a intenção não era... Né, eu vou usar um poema aqui, né, já
que a gente nunca sabe, né, que hora o microfone vai voltar, né? Aí a gente aproveita e já fala tudo, né? Eu fiz um poema que, no próprio Sarau da Cooperifa, né, eu fui recitar e um dos poetas veio no meu ouvido e falou assim: nossa, essa poesia aí, você nunca mais vai arrumar namorada. Eu falei: gente, eu não sabia que eu estava fazendo poesia para arrumar namorada. Aí, depois, um outro... Isso, estou falando de pessoas muito amigas, né? Um outro veio e falou que era poesia de mulher mal amada. Aí teve uma situação de machismo dentro de um dos saraus, que a gente fez uma intervenção, várias intervenções, e a intervenção do Sarau da Cooperifa era que toda mulher que pegava no microfone recitava o mesmo poema. Aí, só para dar uma esquentadinha, eu vou fazer para vocês, assim. Em legítima defesa, só estou avisando, vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade? Só estou avisando, vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei e não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer parecer feia. Quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando, vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando, vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Só estou avisando, vai mudar o placar. Bom, e aí, né, no começo eu fazia esse poema, né, já meio, né, porque também é um poema indigesto, né, é indigesto para quem escuta, mas é indigesto para quem recita, né, mas aí com o tempo, né, o poema tem que uns 5, 6 anos, né, você, às vezes eu até brinco, né, os homens param no segundo verso, né, falam assim, que desgraça essa menina está falando, né. E aí esse poema eu mandei para algumas antologias, né, ele foi meio rejeitado, e aí eu falei, nossa, eu vou ter que publicar um livro, né, para publicar esse poema. Então, foi o que eu fiz, né, em 2012. A gente retomou um evento que a gente fazia, que chama Mijibe em Ação, que era também muito por conta do hip-hop, que a gente ia nos eventos de hip-hop, e as mulheres que tinham, sempre eram back vocal, ou sempre a mina de fé, né, estava ali sempre nos bastidores. E a ideia do Mijibe em Ação era que as mulheres negras fossem protagonistas, né, de todo o evento. No começo, as primeiras edições, que foi 2004 e 2005, a gente não tinha DJ, né? DJ mulher. E aí a gente chamava os amigos, DJs, e falava assim, olha, mas você não vai aparecer, você toca, mas você não abre a boca, né? Tinha uma pressãozinha. E aí, em 2012, a DJ Vívia já estava, né, em atuação, aí a gente já colocou como DJ residente nas 3 edições seguintes que a gente retomou a fazer e tal. E assim, a gente, dentro da nossa atuação, mesmo no hip-hop e nos saraus de periferia, sempre questionando a invisibilidade das mulheres, né, dentro desse cenário, né? A gente que é um movimento que se propõe mudanças, e acontecer casos de machismo, aconteceu também casos de racismo, mas de racismo, felizmente, no nosso movimento, acontece com menos frequência, mas também acontece. Mas o machismo, ele é gritante, assim, né? E aí, em 2012, quando eu publiquei o Águas da Cabaça, apareciam, né, muitos convites, e geralmente sempre estava, né, 4, 5 pessoas na mesa. E aí convidei Lisandra, porque ela já é mulher e ela é negra. Ou convida a Raquel, né, que aí ficava revezando, eu e Raquel.
E aquilo começou a me incomodar muito, né? E aí eu falava assim, mas por que não convida outra mulher? Né? Nem mulher não negra, né? Mulheres brancas não tinham na mesa. Né? Geralmente era essa a configuração. E aí meu tema, né? Tudo que eu ia falar ficava de forma isolada, né? Porque só eu tinha aquela experiência ali. E aí eles falavam, mas as outras escritoras não têm livro publicado, então só vocês duas tinham. Né? E aí isso me incomodou bastante, levei isso para o coletivo Mijiba, e a gente criou o Pretexto de Mulheres Negras, que foi uma antologia que a gente publicou em 2013, com 20 autoras. A maioria dessas escritoras foi um convite muito proposital. A maioria delas são mulheres que têm uma atuação cultural, artística, militância, dentro dos saraus, mas sempre de forma coadjuvante, com alguns títulos, né? Algumas são esposas, outras são musas, né? Tem várias classificações. Na antologia também está presente escritoras de slams, que é a Mel Duarte e a Luz Ribeiro, né? Elas próprias falam muito que o Pretexto foi um divisor de águas dentro da literatura delas, porque até então elas faziam parte de coletivos de slam mistos, mas elas também não se colocavam enquanto mulheres negras, né? E é possível perceber nos livros delas publicados, né? A mudança que deu e quanto contribui, né, para a gente ter essa fala, né, dentro dos espaços, né? Tem lugares que não dá para a gente não aproveitar o momento de fala para falar sobre essas questões de racismo e machismo, que é indigesto, né? Você falar isso dentro do seu próprio coletivo é um mal-estar, né? E eu brinco que o Mijiba é muito, né? Atualmente as nossas ações são muito voltadas para as 3 publicações. Dentro do Pretextos de Mulheres Negras, publicou a Jennifer Nascimento, né? Um dos poemas, 2 poemas aqui do Pretextos. E aí a Jennifer foi E aí, assim, a gente entendeu que era importante a gente ir de forma coletiva, né? Várias dessas escritoras presentes na antologia hoje têm seus livros autorais, mas a gente entendeu que era importante fortalecer a publicação autoral, e aí, no caso, que vem o Terra Fértil, que aí a Jennifer, né? Aí eu paro minha fala nesse momento, né? Que aí a Jennifer pode falar um pouco do ponto de vista dela. E é isso, né? Eu sozinha ando bem, né? Mas com as minhas irmãs, parceiras, passas, monas, monstras, a gente anda muito melhor. E é isso, estou aí à disposição. Oi! Gente, eu quero começar minha fala dizendo que eu estou muito contente em participar dessa mesa, a convite da Mara, que fez essa ponte. A Mara é do nosso território, né? Aqui de São Paulo, da periferia, do Campo Limpo, um território onde a gente tem uma atuação fortíssima, um movimento lindo, incrível, pulsante, potente, feito a muitas mãos, mãos de homens e mulheres, mas que hoje, enquanto mulheres, a gente também tem conseguido aparecer e dizer que a gente também tem autoria dentro desse movimento e dessa construção que eu atribuo muita grandeza, porque vem transformando muitas realidades. Então, Mara, muito obrigada mesmo a você. A rede municipal, a rede nacional, né? Não a rede municipal, a rede nacional de bibliotecas comunitárias, a gente sabe o quanto é importante esse trabalho, né? Comecei a ler, eu tinha 4 anos, e, enfim, né, a gente vai lendo o que chega na mão. E eu sempre admirei muito a beleza dos livros. Os livros, geralmente, né, acho que, sobretudo os livros de literatura infanto-juvenil, eles são livros muito bonitos. E a beleza dos livros sempre me encantou, e eu sempre tentei conviver com essa beleza onde fosse possível. E aí, nesse sentido, eu tinha uma professora de sala de leitura que foi extremamente importante no meu processo, assim, de
realmente um intensivão mesmo, de viver esse universo que é a biblioteca, e de muitas vezes os seus amigos também não entenderem porque você gosta tanto de livro, porque você gosta tanto de ler, porque você é meio doidinha, você fica lendo um monte de livro e, enfim, não tem nada a ver ficar lendo um monte de livro. Mas, enfim, isso eu vou deixar para outro momento, era só para dizer o quanto é importante esse trabalho. E eu creio que é um trabalho que cresce e que vai crescer cada vez mais, porque a gente sabe que a gente tem fome não só de comida, né? E aí, antes de entrar na minha fala de fato, eu também gostaria de dizer que eu já participei do Prazer em Ler como público, né? E quando eu trabalhava como um projeto de mediação de leitura, né? Como eu tenho essa história com os livros e com a literatura desde muito nova, eu fui trabalhar num projeto de mediação de leitura e aí eu acabei acompanhando algumas programações do Prazer em Ler, e o que me impressiona hoje é que a plateia é muito diferente da plateia daquele momento. Eu acho que isso era o ano de 2007 ou 2008, né? A gente percebe mudanças quando a gente olha para o público também, né? A gente percebe mudanças e a gente vê que, sim, nós estamos interessados em discutir literatura, em discutir diversos temas que são muito pertinentes a nós e que muitas vezes a gente não estava nesses espaços. Então, olhar hoje aqui várias mulheres negras, pessoas de vários cantos desse Brasil, né? Desse Brasis aí, é muito maravilhoso. A gente tem que olhar que as mudanças estão acontecendo e elas estão aqui, né? Nesse público que nos assiste, mas também nos públicos que fazem parte dessa mesa. É isso. Bom, a minha história, a minha trajetória com a trajetória da Elisandra, a gente tem vários momentos de confluência, né? A gente vem caminhando juntas por vários lugares, então eu tenho também essa história no hip hop, né? Arrisquei fazer umas letras de rap, cantar umas letras de rap, né? Isso aí nos idos dos anos 2000, 2001, 2002, enfim, né? Até quando eu tive que arranjar um trabalho e aí não dava para ficar cantando rap por aí. Porque a necessidade da gente, né, a urgência da gente é um pouco essa de... A gente aproveita enquanto dá, mas quando o mundo do trabalho bate a nossa porta, quando dá uma certa idade, não tem muito o que fazer. E aí a gente voltou a se reencontrar nesses espaços de sarau, né? Então, são nesses espaços que eu retomo o meu contato com a Elisandra, que eu já conhecia do hip-hop, e vejo na Elisandra, é sempre emocionante quando eu participo de alguma atividade com ela, porque existem mulheres que eu acho que elas dão o chute na porta, sabe? Eu acho que seria injusto eu dizer que talvez eu pudesse ser uma precursora, ou que eu fosse fazer isso, enfim. Existiam essas mulheres, né? Estou falando da Elisandra, mas também tem outras mulheres pensando no contexto de São Paulo e dessa geração, né? Dessa geração aí, vamos colocar do final dos anos de 2000, né? 2005 para frente, 2006 para frente, mulheres escrevendo, mulheres jovens. Na época a gente era mais nova, né? Agora nós já estamos na casa dos 30. Quase 90, mas tá bom. Então, eu frequentava também esses espaços de saraus, eu frequentava bastante sarau da Cooperifa, e a figura da Elisandra era uma figura forte, uma figura presente, e uma figura que a gente olhava e falava, puta, que bom que tem essa mulher falando, né? Porque muitas das vezes a gente só está aplaudindo, e isso tinha um certo incômodo de estar ali no lugar de estar aplaudindo, mas, ao mesmo tempo, será que eu tenho coragem também de me jogar e de ir lá e mandar ver, e mandar voz? Cara, às vezes a gente não tem coragem. E a gente não tem coragem não é porque a gente é medrosa, não tem nada a ver com isso. A gente não tem coragem porque a gente foi tolhida o tempo inteiro para que a gente ficasse exatamente no lugar onde a gente está, que é, você vai aplaudir, você vai ajudar a fazer as coisas, mas você não vai aparecer. E é isso. Então, a gente é acostumada com esse lugar, muitas vezes é difícil a gente dar um estalo. Então,
A coletânea Pretextos de Mulheres Negras, na antologia, eu acho que ela deu para a gente, né, quando a Elisandra convida várias de nós para publicar, primeiro que ela dá um lugar para a gente, que é aquilo que você escreve não é só um rascunho, não é só um rabisco, não é só um pensamento, porque, veja, eu sempre vejo as mulheres, eu tenho comigo a certeza de que muitas mulheres escrevem, né? Mas muitas mulheres não acham que fazem literatura. E aí eu fico pensando, qual a diferença entre uma mulher que escreve e uma mulher que faz literatura? Porque muitas vezes o divisor de águas é a publicação, né? Mas a gente tem o hábito e o costume de olhar como algo menor, né? Então, o que eu faço é um rascunho, um rabisco, é um pensamento, é uma brisa, é um desabafo. Não, mas isso não é literatura, né? Isso, enfim, talvez não se atribua tanto valor. E nem estou dizendo que toda vez que a gente vai lá e escreve alguma coisa, necessariamente precisa ser publicado, mas existe esse lugar comum de que a gente vai julgando, né, o que a gente escreve, o que a gente produz. Mas aí, quando você tem uma outra mulher que pega na sua mão e fala, cara, vem comigo, vem que assim, eu estou um pouquinho à frente ali, vendo a luz no túnel, mas se vocês pegarem na minha mão, eu vou levar vocês para um lugar que eu não sei onde é ainda direito, mas a gente vai chegar lá. Que tem a ver com isso que a Elisandra também disse, que é as coisas que a gente já faz já tem um sentido, só que lá na frente que a gente vai entender, né? Então, acho que eu venho dessa história coletiva, dessa história que dá força para a gente, porque quando eu publiquei no Pretextos de Mulheres Negras, que foi uma coisa muito marcante, assim, além do nosso texto, tinha a nossa foto e tinha uma mini biografia, né? Uma biografia estendida, uma página sobre quem a gente era. E aí fizeram a pergunta para mim, no que eu era boa, né? O que você faz melhor? E veja, isso tem 5 anos. Eu fazia várias coisas. Hoje eu consigo falar disso. O que você faz melhor? Porra, não sei, faço tanta coisa. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Naquele momento, eu falei que a melhor coisa que eu fazia era um pudim. Gente, de verdade, eu estou desonrando a minha mãe, a minha avó, porque meu pudim não é isso tudo, não. E aí você pensar que, enquanto mulher negra, você vai publicar um texto num livro, numa coletânea só de mulheres negras, e você dizer que a única coisa que você faz melhor é um pudim, eu acho que é um equívoco. Até porque eu não sou dessa área da culinária, não sou boleira, não sou doceira. Eu acho que é um equívoco, uma distorção de si. E essa distorção de si está muito ligada às nossas questões de gênero, enquanto mulheres, às nossas questões de uma vivência no nosso território e da nossa autoestima, do que significa ser uma mulher na periferia e, sobretudo, de ser uma mulher negra, né? Quais são os significados que a gente vai dando para a nossa própria trajetória? Então, essa publicação me trouxe para um outro lugar e eu comecei a entender que não, as pessoas vão... Eu sou poeta, eu escrevo. Como é difícil afirmar esse lugar de que sim, eu escrevo e que eu sou poeta. Porque, veja bem, como eu contei lá na frente, lá atrás, aliás, eu leio faz muito tempo, né? E você ser um leitor não necessariamente é uma ponte para você ser um escritor, até porque você pode não desejar ser escritor, você pode querer ser qualquer outra coisa da sua vida, né? Mas eu venho dessa trajetória de ser leitora, né? E por que raios, cargas d'água, eu nunca pensei na minha vida, né, que eu seria uma escritora? Já que eu gostava tanto de ler e mais, eu sempre gostei de escrever também. Né? Por que não? E aí eu tenho essa questão que eu também gostaria de jogar para vocês, que é: qual é o caminho das letras para nós, mulheres pobres, para nós, mulheres à margem, para nós, mulheres faveladas, para nós, mulheres pretas? Qual é o caminho das letras? Né? Porque, veja bem, por isso, de novo, a importância dessas bibliotecas comunitárias. Cara, eu não vi escritoras negras na escola, nunca vi, entendeu?
conheci escritoras negras porque eu frequentava esses espaços de saraus e porque eu entendi que as escritoras também, muitas escritoras ainda estavam vivas, não estavam mortas, né? Então, eu acho que é gravíssimo o abismo e o buraco que existe, né, para que a gente possa pensar em tornar-se algo, né? Enfim, né, gente, Brasil, a gente sabe como é que é, como o bagulho é louco, assim, enfim, eu acho que as coisas são muito pensadas para que a gente não chegue nesses lugares. Mas, e aí, qual é a narrativa que a gente vai, nossos filhos vão contar? Vai ser a mesma que eu estou contando para vocês, que eu não vi escritoras negras, nem escritores indígenas, nem escritoras mulheres, que eu só conhecia a literatura branca e de escritores homens? Como assim, né? Que as mulheres que eu conhecia, na verdade, era Ana Maria Machado, Eva Furnari, essas mulheres, enfim, que são mulheres aí estabelecidas já no mundo da literatura. E acho que a gente tem muita responsabilidade, né, em levar esses nomes adiante. E aí eu não estou nem dizendo o nome de Jennifer Nascimento, mas o nome que a Elisandra trouxe dessas muitas mulheres, né, dessa outra geração da literatura, né, desses nomes novos da literatura, né, que são essas meninas dos slams que estão fazendo uma revolução total e completamente, né? Deixa eu ver se eu falei tudo, gente. E aí tem uma terceira questão, que eu acho que é para fechar, já está no horário já de fechar, que eu vou ler um poema também, que é quem legitima a escrita das mulheres, né? Quem legitima a escrita das mulheres? Quem, gente? Quem é que legitima a escrita das mulheres? Nós! E aí, nesse sentido, mais uma vez, né, acho que o coletivo Mijiba, ele composto por mulheres negras, tinha essa preocupação em dar visibilidade às produções de mulheres negras, no caso, na literatura, e aí as meninas optaram por me publicar. E, veja, a minha história de publicação é uma coisa assim, sem precedente, porque eu fico pensando, as meninas fizeram uma proposta, porque elas acharam que eu estava madura o suficiente para ser publicada. Tinha um ano que eu tinha publicado no pretexto de Mulheres Negras, e elas disseram, vamos publicar um livro seu. E eu falei, vocês estão louca? Imagina! Como assim vão publicar um livro meu? Não, a gente quer publicar você. Gente, eu tinha todas as negativas possíveis para dizer que eu não queria ser publicada. Olha como é louco, porque o bagulho bateu na minha porta, vou falar. Pode ser que eu estava com o rabo virado para a lua naquele momento também, mas acho que é isso, reconhecer o trabalho, a escrita, a elaboração, enfim. E eu me neguei, porque eu achava que não, porque eu tinha medo da exposição, porque você escrever e publicar é um desnudar-se. Não tem como, no meu caso, né, mas eu acho que isso tem muito a ver com a história das mulheres pretas, pobres, enfim, marginalizadas. A gente vai produzir uma escrita que tem base na nossa realidade. Isso não quer dizer que a gente vai escrever ipsis literis do que a gente vive, mas a gente vai escrever um pouco do que a gente vive, um pouco do que a gente é, um pouco do que a gente pensa, como a gente ama, o que a gente anseia. E isso é se mostrar muito para quem também estava acostumada mais com casulo também, né? É louco isso. E aí, as meninas brigaram comigo e falaram assim, a gente vai mandar um projeto. Se for aprovado, vai publicar. Se não for aprovado, aí tudo bem. E aí, que o bagulho foi aprovado, gente, falei, nossa. Mas aí eu já estava vibrando, já estava muito feliz, porque isso é muito importante. Quando uma mulher acredita no seu trabalho, ela faz com que você também acredite no seu próprio trabalho. Então, muitas vezes, vão ser as mulheres que vão acreditar primeiro em você do que você mesma. E essa é a minha trajetória. Por isso que eu gosto de falar disso, para não romantizar que todas as trajetórias literárias são iguais, né? Muitas vezes vão ser as mulheres que vão dizer, é foda, é muito bom, vamos lá, vamos para frente. E foi assim que aconteceu com Terra Fértil, né? A gente publicou. E acho que é legal falar do nome do livro, né, que também tem inspiração no nosso território, aí, que é Racionais MCs, esse primeiro grupo de rap aí da nossa região, e acho que o mais foda mesmo, que vem daquela música Mente do Vilão, fértil como terra preta é a mente do vilão, e a partir desse verso a gente também
chega nesse nome, né? Elisandra batiza o nome como Terra Fértil. E Terra Fértil tem muito a ver com o território onde a gente vive e com o território que a gente cria e recria, né? Porque o território não é só o território são vidas em ebulição, o território também é onde a gente está, onde a gente ocupa, né? Então, sou feliz, me sinto muito abençoada, não sei se é exatamente essa palavra, mas muito agraciada, na verdade, em ter publicado, nas meninas terem acreditado no meu trabalho, e hoje eu poder estar aqui falando e acreditando na minha carreira como escritora e acreditando muito em outras mulheres que ainda não estão aqui nesses espaços, mas que já estão fazendo muitas coisas nos seus territórios e que não demora também poderão ocupar outros lugares, né? Que para a gente estar aqui são muitos anos, e aí Elisandra entendendo que eu não quero estar em todas as mesas para falar tudo, tem outras mulheres, tem outras vozes, tem outras escritas. As escritas de mulheres negras, elas não são todas iguais, elas não falam das mesmas coisas, elas não usam necessariamente a mesma linguagem, por isso a importância de uma multiplicidade de vozes para que a gente possa pensar nessas escritas todas, né? Fiquei muito tocada pela fala da Márcia, quando ela vai trazendo esse histórico amazonense, que sequer a gente aqui do Sudeste tem ideia, né? E sequer a gente se vê como Sudeste, porque a gente se vê como São Paulo, né? E que a gente tem o quê? Um falo apontado para cima, que a gente basicamente é isso, né? O paulista ele se olha muito assim, ó. Eu estou aqui, vocês estão lá, e aqui meu pau está apontado para vocês. Basicamente é isso, né? É super foda, assim. E aí eu acho que a gente vem tecendo uma rede de colaboração mútua entre mulheres negras que publicam, mulheres de periferia, e queremos ampliar com mulheres de periferias dos Brasis, né, pelo Brasil todo, porque hoje a gente tem esse advento da internet, eu acho que isso colabora muito para que a gente possa estar mais conectado, e quanto mais junto a gente está, mais forte a nossa voz ecoa, né? E vou deixar para ler o poema como fechamento da minha fala, que agora a gente vai ter o prazer de ouvir a Sara. Obrigada, gente. Falei demais. Só queria fazer uma ponte muito rápida, porque eu acho que é fundamental neste espaço que as meninas agora, digamos assim, ocuparam com a questão da afirmação, né, da mulher negra, da periferia, escritora, mas essa diversidade, essa multiplicidade a qual você se referiu na tua última fala, eu acho que ela se amplia. Eu acho que quando a mesa é montada e se traz uma escritora da América Latina com outras problemáticas muito diferentes daqui, eu acho que isso amplia muito a visão e vai para, ou seja, somando aquilo que você falou, acho fundamental ver como que essas questões, por outros vieses, com outros problemas, elas acabam, digamos assim, em termos dos seus universais, o problema da mulher, as questões do universal, ela realmente tem uma identidade para além de nós. Nós, aqui, eu, digamos, branca, negro, o que for, eu acho que tem questões universais que ultrapassam essas questões. Eu acho que isso é a importância da Sara, né? Está aqui, nesta mesa. Yo también quería partir agradeciendo. La verdad es que esta experiencia ha sido vibrante. No me imaginé nunca participar en un seminario tan interesante, con esa posibilidad de tomar el pulso de una ciudad, de un país diferente. Cuando uno viaja, y que toca bastante viajar, es muy extraño acercarse al pulso de las ciudades. Y yo creo que este seminario me ha dado la posibilidad de vibrar con la periferia de Sao Paulo. Ha sido realmente maravilloso. Gracias, Mara. Gracias a las bibliotecas comunitarias. Quiero conocer Parelheiros, que lo sepa todo el mundo, por favor.
Realmente, gracias Laboratorio Emilia, para mí me llevo un tremendo temblor interior, que no sé qué va a ocurrir con eso. Me ha costado mucho elaborar en las tardes cuando llego al hotel y decir qué ha pasado aquí. Me ha costado. Son muchos ruidos, mucho sonido, mucha música. Agradezco mucho la música, mucho movimiento también. Así es que gracias primero que nada. Creo que para mí esto ha sido un regalo. Y yo voy a leer porque voy a compartir un par de reflexiones que he estado escribiendo últimamente en torno a una temática bastante especial, porque a diferencia de ustedes, la problemática que estamos nosotros hoy día, las mujeres del Cono Sur, Argentina y Chile, es un poco en esta lucha por defender el derecho de la mujer a decidir, sacar la narrativa masculina que nos obliga a optar por la vida o la muerte y a decir, no, nosotros queremos hablar de la narrativa femenina, queremos hablar de mujeres que defienden mujeres, de mujeres que deciden por ellas. Y quería partir con una frase muy bonita de Anne Carson, una poeta canadiense, que dice: tal vez la tarea más difícil a la que nos enfrentamos diariamente sea la de tocarnos unos a otros. Ya se trate de un contacto físico, moral, emocional o imaginario. Todo contacto es crisis. Todo tacto es un golpe modificado. Las mujeres con demasiada facilidad hemos aceptado esa dureza, la del golpe, la del tacto. Nos acostumbramos durante años a movernos en una sociedad patriarcal, en donde varones tenían un espacio en la línea familiar, heredaban la tierra, la casa, el apellido, todo lo que permanece. Las mujeres, en cambio, estábamos obligadas a movernos, salir de casa, desheredadas solo por el hecho de nacer. ¿Salir para qué? Salir para ir a la casa de otro varón, y la historia así se repite al infinito. Motivada por las protestas femeninas de mi país, me preguntaba acerca de qué sabemos las mujeres de la memoria, y la respuesta era abismante. Podía alegar que todo y nada, indistintamente, sin miedo a equivocarme, porque sabemos de las historias heredadas por nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. Sabemos, porque lo hemos vivido, de abuso, alcoholismo, golpes. Sabemos, sin necesidad de que sean nuestros niños, de esos niños chupetes y mudas. Sabemos, sin que nos expliquen, que la paz está a milímetros de la guerra, que todo se transforma en cualquier momento. Sabemos que la verdad es tan personal como colectiva, lo mismo que las mentiras. Sabemos que al hablar de sexo, invocamos un tipo de erotismo del que poco saben los varones. Sabemos de tolerancia, porque no somos forma, o más bien, a pesar de la forma, somos agua. Podemos movernos de un lugar a otro. Sabemos que no hemos conducido la guerra, aunque la sufrimos, aunque estemos mano a mano combatiéndola, protegiendo a nuestros hijos, aliviando a los heridos. Sabemos que podemos mirar desde tan alto que alcanzaremos cierta sabiduría y estar tan abajo para conocer la oscuridad y la calle. No hay una historia sin mujeres, sin embargo, no fuimos nosotras las que hablamos, fueron ellos, los varones, quienes narraron por nosotras. Y no importa que sepamos que la justicia no nos cubre, aunque la practiquemos a diario, sabemos que nuestro nombre siempre estará escrito a un costado. La memoria durante siglos ha permanecido junto a los hombres,
a pesar de que las mujeres estemos en la lengua, el puñal y la cama. Pero los tiempos cambian y las mujeres volvemos a movilizarnos ahora en masas. La pregunta que debiéramos formularnos como sociedad es ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Porque el malentendido, la falta de conocimiento ha dominado nuestras relaciones. Podríamos pensar mal de los varones y decir que nunca tuvieron interés de acercarse a nuestro espacio para adivinar de qué iba nuestro imaginario, nuestro cuerpo. O que lo hicieron porque efectivamente sí se acercaron. Hay rastros de esa pregunta en las primeras civilizaciones, aunque sus versiones no nos favorecieron, claro, porque nos miraron llenos de prejuicios. Es decir, nos miraron como se miran ellos, con sus ojos, y prefirieron convivir con esa imagen, la que ellos mismos se formaron de nosotras. En un ensayo, Anne Carson decía que las mujeres de la mitología pierden regularmente su forma para caer en la monstruosidad. Io se convierte en una vaquilla, Calixto se convierte en una osa, Medusa hace brotar serpientes de su cabeza y Escila perros aulladores de su cadera. El pensamiento griego está de acuerdo en que el estado más saludable de un ser humano es la sequedad. El alma seca es más sabia y mejor, decía Heráclito. ¿Y nosotras? Nosotras somos agua, somos un movimiento, somos cambio. En la representación griega somos esa forma que se diluye para adoptar otra. Seres peligrosos, impredecibles. Nada seca, todas húmedas, hombres secos, mujeres líquidas. Concedamos un punto a los varones. Nuestra naturaleza los ha intrigado durante siglos y esa pregunta sobre los hombres y las mujeres permaneció viva. Éramos diferentes. Había plena conciencia. El problema es que de un tiempo a esta parte, en la memoria de la humanidad, dejamos de preguntarnos por esa diferencia para aceptar la forma que nos ofrecieron ellos. A saber, mujeres que lloran, mujeres que sienten, mujeres tan complicadas. Y de ahí, en una línea que podríamos completar con algo más de tiempo, no 10 minutos de ahora, aterrizamos en esta era extraña, una era que propagó cientos de fantasías animadas acerca de las mujeres, sin que nadie volviera a preguntarse cuán ciertas eran. Por ejemplo, una idea perturbadora muy presente en Chile, es la idea de que el verdadero remedio para la histeria es la violación. En otras palabras, que muchas chilenas necesitan ser violadas para mejorarse. La idea de que en el imaginario femenino exista la violación como posibilidad de acercamiento sexual es tremendamente masculina, pero también habla de una falta de desconocimiento absoluto de parte de los varones sobre cómo funciona el placer sexual en las mujeres, la capacidad de sublimación y juego. Nosotros tenemos una sexualidad terriblemente rica, muy, muy lejos de la pornografía. A las mujeres nos gusta narrar, verbal, escrita, con nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros muslos, nuestra espalda curvada por una exhalación. Eso requiere tiempo, requiere elegancia y sobre todo agua. La idea masculina, las ideas masculinas se apropiaron de nuestros imaginarios. Vivimos en esa era, esa cultura. Los prejuicios muchas veces se instalan por miedo a lo distinto. Y los hombres desde muy temprano advirtieron ese peligro.
La mujer está sujeta no solo a incursiones desde fuera, sino dentro. Muchas violaciones ocurren al interior de la casa. Hablamos de sexo, siempre hablamos de sexo, 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 sexo. El sexo nunca ha sido más importante al hablar de mujeres que cuando los hombres hablan de nosotras. ¿Somos nosotras adictas a esa conversación? Que alertemos acerca de esta ignorancia y pidamos respeto. Es apremiante en el estado de crispación que nos encontramos hoy. Hoy más que nunca necesitamos que el relato femenino se haga escuchar, porque no hemos estado ausentes, porque al margen del batallón de mujeres que asumiendo el rol de esposas, madres, cabezas de hogar, depositarias de una raigambre de féminas que trabajaron con el mismo y único fervor de estar siempre presente para sus hijos, un reducido número asumió la posta de la palabra. Ellas encontraron la forma de transmitir sus vivencias, historias que poco a poco fueron construyendo en algunos casos una tradición, en otras un motivo de lucha, porque dicho suavemente, las sociedades nunca han sido amables con nosotras. Muchas de ellas debieron preguntarse si debían seguir siendo mujeres después de dejar atrás el sexo. ¿Qué las definía? ¿Qué lugar les permitía ser algo más que una cabeza de una familia inmóvil, una cabeza inmóvil en una familia de mutantes? Y no hablamos solo del rol que tenían designado, sino de algo más sutil y muy venenoso en mi país, por lo menos, y es ese imaginario tremendo que cae encima nuestro de lo que se espera de nosotras. Una materia oscura en donde además de la pesadilla social, de la soltería, de la pobreza, de la madre soltera, de la distinta, de la lesbiana, estaba la idea de qué esperar de alguien inmaculado cuando deja de serlo, qué esperar de una mujer cuando envejece y se vuelve invisible. Cuestiones que eran un espacio incómodo, pero muchas mujeres se atrevieron a narrar desde ahí. Narraron algunas desde las celdas, las que fueron a parar por subversivas. También contaron las que asumiendo el consenso social se casaron y tuvieron hijos. Y aquellas que no, que se hicieron al costado y rechazaron de plano esa convivencia social, escribiendo bajo una mirada de sospecha. Durante mucho tiempo sobrevivió esa alerta asociada a los peligros de la mujer independiente, educada, lectora. La autonomía femenina, nos decían esas voces, era el principio del final. Un pequeño libro podía convertirse en la puerta de entrada de una vida licenciosa, malamente construida. Aquellos que se entregaban a la lectura o escritura de carta, en el mejor de los casos, podían terminar como Madame de Sévigné. Yo no sé si ustedes leyeron esas cartas. Fue una francesa que escribió 1 millón de cartas, literalmente, y que sostuvo un nudo de intrigas y de amantes difíciles de desentrañar. Entonces se entiende cuando la poeta chilena Mercedes Marín, y estamos hablando de ella a principios del siglo XX, o sea, para que vean lo convencional que es mi país, pedía que por favor, las niñas tuvieran derecho a leer sus propias cartas, las correspondencias que llegaban. Y quiero leerles aquí lo que escribió ella. No es conveniente que las mujeres lean, escucho, que les escriban sus amantes, llevarán una vida licenciosa. Dicen, qué falacia. La verdadera educación es aprender a leer con gusto. Una niña no tiene por qué recitar el latín, sino que debe conocer su lengua.
Y luego me paso a Gabriela Mistral, que escribió también libros, callados libros de las estanterías, vivos en su silencio, ardientes en su calma, libros, los que consuelan, terciopelos del alma y que siendo tan triste nos hacen la alegría. Mis manos en el día de afanes se rindieron, pero al llegar la noche los buscaron, amantes en el hueco del muro, donde como semblantes se miran, confortándome aquellos que vivieron. Ese coro de voces femenino vivieron y crecieron en tiempos disímiles. No todas tuvieron que lidiar contra los mismos prejuicios. Cada época aplicó los suyos. La Inglaterra georgiana, por ejemplo, recibió a la debutante Jane Austen, subordinándola a permanecer en un estado de crispación y ansiedad ante el matrimonio. No casarse era morir en la pobreza, la ignominia. La América Latina de Gabriela Mistral, perdón, y hago hincapié en este perdón. El estado conservador y asfixiante de Chile, mi país, la obligó a exiliarse, a escribir en la frontera. Sin embargo, para todas ellas, su calidad de mujer les donó una periferia interesante, la libertad que ofrece la invisibilidad. Resulta especialmente significativo y lúcido que respondieran al silencio obligado por su condición de mujer escribiendo, porque el estatuto de invisible para alguien que escribe, se sabe, es temporal. La palabra se hace camino, tejiendo su propio entramado. Alguien leyó, escuchó, se sorprendió, alguien le dijo al otro, le contó, reprodujo una emoción, una vibración. El tejido comienza a crecer y no se detiene hasta llegar a nuestros oídos. Y dice Gabriela, en el tiempo en que yo me peleaba con la lengua, exigiendo la intensidad, me solía oír mientras escribía un crujido de dientes bastante colérico, el rechinar de la lija sobre el filo romo del idioma. Ya no me peleo con las palabras, sino con otra cosa. Es de suponer que Gabriela, al igual que por nosotras, pelea por las mujeres. No queremos que hablen de nuestro sexo, que nos digan cómo alcanzar el orgasmo. No queremos que mueran nuestros hijos. No queremos vernos involucradas en luchas de poder y dinero que no tienen que ver con nuestros cotidianos, sino con la codicia de los hombres que gobiernan y dividen el mundo. No queremos olvidar, estamos aburridas de ese ejercicio obligado desde tiempos inmemoriales, porque si de algo sabemos las mujeres es de salir adelante. De hacer un costado las malas noches, la incertidumbre de no saber cuánto daño nos dará el garrote, cuánta furia despertará esa tarde. Ya no más. Ahora es cuando recuperamos nuestro relato. Ahora es cuando las voces femeninas se multiplican por nuestro territorio. Me encanta saber que somos nosotras, las latinas, somos nosotras, mujeres latinas, las que estamos alzando la voz en el concierto de la literatura mundial. Voces potentes, fuertes, que se hacen escuchar, voces que asumieron esa posta de mujeres que escribieron ocultas, apartadas. Ya no nos vamos a esconder, estamos presentes y ahora comenzaremos a narrarnos, a narrarlos. Cuídense, hombres. Mujeres defienden mujeres. Então, eu gostaria, porque eu acho que como tudo aqui foi bastante forte, enfim, vocês gostariam de comentar algumas... Acho que seria interessante a gente voltar àquela nossa... Sabendo que temos 15 minutos, seria bom. Bom,
Eu estou ainda um pouquinho impactada com a sua leitura. Não tenho tempo de respiro. Perdón. Es la voz de la mujer fuerte. Não, e a maneira como você vai lendo, a gente vai... Eu fui me envolvendo, enfim, né? Acho que a gente tem muitos assuntos para falar e, às vezes, a gente vai dando vazão para algumas coisas e nem tanto para outras. Eu acho que nessa perspectiva de estamos juntas, né? Eu sozinha ando bem, com você ando melhor. E na perspectiva de pensar feminismo e literatura, eu acho que as nossas vozes se somam às vozes das mulheres em Levante, na América Latina inteira, né? A gente acabou de aprovar a legislação aí do aborto na Argentina, que é um feito, que é um marco histórico e que certamente vai impactar nas nossas conquistas e lutas aqui no Brasil também. E essa luta também é uma luta nossa, porque a gente sabe no Brasil quem são as mulheres que morrem pela questão do aborto, né? Principalmente as mulheres pobres, enfim, que fazem diversas formas de aborto clandestino, a gente sabe muito bem disso. Mas, para além da questão do aborto, eu acho que esse movimento literário que eu me insiro, acho que junto com a Elisandra, ele nasce dessa potência da gente se reconhecer nas nossas vozes de mulheres, né? E Conceição Evaristo e Esmeralda Ribeiro já falavam dessas vozes mulheres lá atrás, né? Bem antes de nós falarmos disso, né? A gente está num momento bastante significativo de encontro. Me identifiquei muito com essa ideia de que nós mulheres somos água. Eu fui derretendo, é isso, né? É isso, nós somos líquidas, e enfim, né? E de todo esse sistema patriarcal e que nos atravessa e que vai nos atravessar, né? Em todos os lugares onde quer que a gente esteja, né? O nosso mundo está dividido assim. Como é que a gente faz para romper isso, né? E os lugares renegados na literatura para nós são justamente por conta disso, né? Para que as nossas vozes não apareçam, né? Para que a gente continue sendo invisível, né? Nesse sentido, eu realizo um trabalho também, fiz parte de um coletivo, né? Sou colaboradora hoje, não estou atuante, de um coletivo chamado Fala Guerreira, nessa perspectiva de que mulheres precisam escrever, e não escrever apenas literatura, mas escrever sobre qualquer coisa. A gente precisa falar da gente, a gente precisa recontar a história a partir das nossas vozes. A gente tem um encontro feliz aí de muitas mulheres, a maioria de nós somos mulheres negras, mas todas com esse recorte de serem mulheres de periferia, para a gente contar outras narrativas sobre quem somos e sobre o que queremos ser. Então, a gente tem 5 publicações, apoiada aí com incentivo de editais públicos, né? Programa de valorização de iniciativas culturais em São Paulo. E a gente vem falando de vários temas que não são caros, inclusive essa última revista publicada é sobre afetividades, né? Algo que a gente quase nunca pôde dizer, porque sempre ficou muito uma ideia de que isso é mimimi, isso é desimportante, enfim, né? Falar sobre afeto e falar sobre as coisas que realmente impactam nas nossas vidas, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a nossa literatura corrobora muito com isso, porque a gente também está imprimindo novas narrativas, né? E essas narrativas estão chegando para essas mulheres, e essas mulheres acabam desdobrando isso nos seus territórios, nos seus espaços, dentro de si, e também pegando uma caneta e ali um laptop ou qualquer coisa, ou gravando no celular, né? Eu acho impressionante, e eu me sinto muito conectada a essa potência coletiva de mulheres, assim. Me sinto muito parte desse levante. E não à toa, né? Eu acho que vocês podem dizer que na Rede Municipal de Bibliotecas, Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, são muitas mulheres. Enfim, eu nem sei, a maioria são mulheres, né? E por que a gente está encampando essa luta,
né? E quem se levanta para defender os territórios? Quem está lá para defender pela defesa da água? Quem está lá denunciando os filhos, né? Quem está lá denunciando o genocídio, né? Que acomete os filhos das mulheres? São as mulheres, cara. Então, acho que a gente já descobriu a nossa força e não tem como voltar atrás, assim. Eu acho poderoso, acho maravilhoso e penso que a gente precisa conhecer mais a literatura das mulheres da América Latina, assim como a literatura das mulheres da América Latina precisa conhecer a nós, porque nós também somos mulheres latino-americanas, né? Então, muito feliz com esse encontro, Sara, muito potente mesmo, e tem uma parte que nos une, né? Que realmente essa opressão de cima para baixo. E tem outra parte que a gente precisa dizer, que é das questões que perpassam nossos corpos, que são corpos de mulheres, mas são corpos de mulheres negras, né? E eu acho que é importante falar disso, inclusive para a gente conseguir se olhar e se entender de forma genuína, né? Desses lugares, assim. Mas é isso, a gente está nesse levante, a gente está acompanhando. A gente tem cunhado aí também uma ideia de feminismo periférico das mulheres pobres, que muitas vezes nem sabem que são feministas, mas que fizeram de tudo para que a gente pudesse chegar aqui, reconhecendo essa ancestralidade e essa luta das mulheres que vieram antes da gente e que fundaram nossos territórios também. Então, quanta força emergem desses lugares e como a gente pode, enfim, dialogar com essas coisas todas. A gente teve a felicidade de fazer um rolê pela América Latina. A gente foi para o México, Argentina, Uruguai, Colômbia, com o coletivo, fazendo festa, metendo louco para conseguir dinheiro, para poder ir. E a gente se encontra com essa insurgência, né? E agora eu faço parte de uma revista que chama Revista Amazonas, uma revista unindo mulheres da Argentina, Brasil, Espanha, nessa perspectiva da gente publicar numa perspectiva anticapitalista, antirracista, feminista também, para que a gente tenha espaço de publicação, porque a gente quase não tem onde publicar, né? Ou a gente publica nos veículos grandes, ou a gente mas não tem uma plataforma onde a gente pudesse publicar só coisas de mulheres. E aí convido a todas a conhecer a revista Amazonas, que é publicado bilíngue, sempre português, espanhol, necessariamente. É isso que eu gostaria de comentar e dizer que eu ainda estou bastante impactada. Então, foi uma fala meio automática, assim, meio no que veio mesmo à tona. Tá bom? Bom, eu não vou ser redundante, né? Eu me contemplo muito com a fala que a Jennifer fez e fico muito feliz, Sara, que você veio, né, compor essa mesa, porque a América Latina, né, é vista, né, como a periferia do mundo, né? Então a gente está aqui, estamos entre iguais, né? Lutando aí por uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária e uma sociedade que respeite e nos veja enquanto protagonistas, né? E não só coadjuvantes, né? Nessa história, nessa luta por mudança. Então, não vou me alongar muito, né? Porque eu também quero ouvir as perguntas, né? Quero ouvir um pouco das mulheres aí presentes. E acho que é isso, assim. Aí, só dando um recadinho, né, breve, a gente deixou alguns livros lá fora, né? Quem quiser conhecer o Pretexto de Mulheres Negras, o Águas da Cabaça e também o Terra Fértil, também logo mais vai estar lá fora, né? A gente faz uma literatura independente, né? Então é importante que a gente faça, né, esse merchan aí. E vou passar para as demais aqui. Solo brevemente, ya que lo nombras, esta comunidad de mujeres y voces narrativas femeninas, yo sé el impacto que ha tenido acá Chimamanda Ngozi, yo la he leído con mucho gusto, pero me encantaría decirles a ustedes, decirnos a nosotras, latinas,
que no nos dejemos embaucar por el relato y la narrativa que viene del imperio. O sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar que nos dominen, que nos recolanicen una y otra vez, cuando nuestros relatos son de una potencia telúrica? O sea, me encantaría que el relato de la migración, el relato de las mujeres negras, el relato de las mujeres sea un relato latino, y circulemos en Latinoamérica y dejemos de esperar que la verdad venga de ese todopoderoso que finalmente para mí lo relaciono a la figura de la autoridad, a la figura de lo paternal, o sea, a un statu quo que ya no quiero. Y con mucho respeto a Chimamanda, la he leído, tengo todos mis libros ahí, la he citado, no quiero hablar en contra de su literatura, quiero decir, no perdamos de vista que aquí hay relatos tanto o más potentes que ese. Y perpetuar esta idea de que ese tipo de libros y ese tipo de mensajes viene desde fuera es hacernos daño, porque nosotros tenemos una lengua poderosísima, tenemos una tradición poderosa y tenemos historias que todavía no han salido a la luz y que merecen ser narradas. Temos, pelo meu relógio, 5 minutinhos. Primeiro, parabenizar essa mesa e dizer que eu senti muito o empoderamento da mulher aqui neste seminário. Mas a gente ainda tem um longo caminho. Essa semana está acontecendo a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais, Secretaria de Educação, essa reunião lá em Recife, né? E na mesa de abertura, 11 pessoas, só 3 mulheres. Semana retrasada, premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática. 11 pessoas no palco, só 2 mulheres. Mas a gente pode e a gente consegue. A superintendente da fundação é uma mulher, a gente tem mulheres negras lá trabalhando, muitas, temos uma colombiana, e eu acho que é isso. Esse encontro, além da literatura, acho que traz essa força, né, da mulher, da gente poder dizer cada vez mais, ocupar mais espaços, ocupar a política e fazer acontecer. E acho que também por meio da educação. É isso. Aqui, Flor. A minha pergunta é para você. E de que forma você pretende integrar esse movimento de sarau, as mulheres aqui, com o movimento de sarau em outras capitais? Como é que a gente pode fazer essa integração, né? Porque é importante. E como que a gente faz para levar as publicações de vocês para esses saraus, para as meninas de lá? Eu já me coloco à disposição para fazer essa ponte, porque é importante para a gente. E quero perguntar também para a Sara, a autora que você leu o texto. É uma pergunta, mas é uma provocação aí, porque eu sou super consumista da literatura periférica, negra, feminina, e aí a gente também tem que ver que, como bem Jennifer colocou, né, que a gente está junta, mas a gente também está junta no campo da pesquisa literária. Isso é importante, e isso também dá visibilidade para essas vozes. Então, a gente está consumindo essa literatura. E as minas também estão produzindo pesquisa crítica literária sobre essa literatura e dando voz para essa literatura. Então, a provocação é também quais são os espaços dentro do universo acadêmico para a gente que está fazendo essa produção, né? Como que isso se difunde? Porque difundindo essas pesquisas que a gente está fazendo, também difunde essas vozes. Hoje vocês escrevem para mulheres, né, diversas mulheres, em especial a nós, mulheres negras. E, a partir dessas experiências que vocês
escrevem, vocês pensam ou já pensaram em escrever essa literatura de empoderamento e emancipação de nós mulheres negras para crianças, sendo ela menino ou meninas, negras ou não? Também fazer essa relação, perguntar de que forma a gente pode estabelecer essa relação para que a revista alcance o Estado do Pará. Lá no Estado do Pará, nós temos mulheres que metem o pé na porta, mulheres que são líquidas e que se atrevem a escrever todos os dias sobre qualquer coisa. E hoje elas estão se organizando no sentido de também fazer uma antologia de mulheres negras. E como sou dessas mulheres que tem surgido em mim essa coragem de escrever e de botar para fora aquilo que sinto. Eu queria hoje prestar uma homenagem a um grande companheiro, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tombou ontem em Belém do Pará, então, que chama Ulisses Manassas, companheiro, amigo de cachaça, de poesia, de música, lá na Baixada do Marco, de luta. Né? E então, desculpem, só me recompor. Eu escrevi isso para ele. Ulisses, hoje acordou tudo cinza aqui dentro, mais cinza que os dias sombrios por que passamos atualmente. Teu sorriso tímido se abre agora para um novo plano. Um plano onde os caminhos são cobertos de pedras, mas pedras cintilantes. Chão banhado com águas de Pripioca e cheiro do Pará. Cheiro merecido pelos grandes guerreiros cabanos. Tua luta não foi, não será em vão, porque um dia um novo mundo há de brilhar. E canto novo quero entoar. Quero entoar um canto novo de alegria ao arraiar aquele dia de chegada ao nosso chão. Com o meu povo semear a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. E agora, para honrar o nome desse grande companheiro, que é ladeado de grandes mulheres também, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da Via Campesina, queria pedir a todos que pudessem repetir a palavra desse movimento, que é um movimento de coragem, de força, de determinação contra o capital, que insiste em tirar as nossas identidades. Gratidão. Então é assim. Eu digo pátria livre e todo mundo de punho esquerdo diz venceremos 3 vezes. Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Pátria livre! Venceremos! Ulisses Manassas presente. Venceremos! Muito obrigada. Precisaríamos responder? Obrigada a você, Joana. E trazer o Ulisses, eu acho que representam tantos e tantas que tombaram nas nossas fileiras.
que a gente possa sempre trazer a memória desses que se foram, para que a gente tenha mais coragem, para que a gente continue tendo coragem de continuar caminhando, para que a gente não seja a próxima. Bom, como se recompõe, né? Como? Como é que a gente faz para integrar a Sarau daqui de São Paulo com coisas que estão rolando em outros espaços, né? Eu acho que às vezes a gente não tem, a gente tem um movimento e como movimento a gente tem várias coisas rolando tudo ao mesmo tempo. Acho que tem mais pessoas que estão, às vezes, muito preocupadas em fazer as coisas no seu território, tem porque precisa, pessoas que têm essa disponibilidade para se conectar com outros lugares, enfim, né? Eu estou nessa dupla responsa, eu tenho uma responsabilidade com o meu território, mas eu também sou essa pessoa que circula, e acho que é isso. Onde a gente vai, a gente acaba sendo porta-voz de várias pessoas. Então, a gente foi para o México e a gente reuniu publicações de várias mulheres para levar, para dizer que não adianta chegar só meu livrinho lá e eu fui. Entende? Que vamos levar o bonde, mesmo que o bonde não possa estar junto. E eu acho que a ideia é essa. Assim, infelizmente, né, como a gente não tem lá aquela perspectiva financeira ainda muito estabelecida, enfim, sou uma mulher trabalhadora mesmo, e aí eu acho que, às vezes, a nossa dificuldade mesmo é conseguir um lugar para a gente ter um transporte e uma alimentação. Eu, por exemplo, se eu tiver um transporte, uma alimentação, para fazer um tipo de trabalho desse comprometido, eu consigo ir, porque eu tenho uma certa flexibilidade no meu trabalho. Graças a Deus, trabalho com uma mulher também, Carla, que está ali, Bloco do Beco, família Bloco do Beco, aí representando Jardim Ibirapuera, Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo. E aí eu tenho uma certa disponibilidade e a gente faz esses trânsitos, né? Mas aí onde você adquire esses livros? Com os autores, né? Literatura produzida nas margens, nas bordas. Algumas mulheres negras têm conseguido publicar por editora e essa é a vantagem que é da distribuição. Mas aí a nossa vantagem é que a gente vai aqui, ó. Vai no mangueio mesmo, mão a mão. E não tem só livro, tem zine, tem um monte de coisa, né? E acho que a galera está saindo um pouco dessa lógica também, de só publicar livro e criar outras formas de publicação, de publicar uma frase sua, um verso seu num bordado e levar isso por aí, porque, às vezes, isso vai dialogar mais com a mulherada do que um papel, a folha, enfim, às vezes a letra é pequena. Tem várias paradas que são complicadas. Então, assim, me coloco à disposição, mas eu sei que estou falando isso por conta, pensando numa rede que é comprometida, que eu conheço o trabalho por conta das coisas que a Mara traz para a gente também. Mas é isso, a gente sempre fala que, se for outros espaços, é óbvio, estamos trabalhando e precisamos de cachê, né? E isso eu aprendi com Elisandra, que a gente teve que batalhar muito para dizer: o que eu estou fazendo é trabalho e eu preciso de cachê, né? Então, para não falar, ela está indo de graça aí para tudo que é canto. Não, também não é assim, não. E aí, as outras perguntas eu vou deixar para a Elisandra, que é sobre... será que faltou alguma? Escrever essa literatura de emancipação da mulher. Você vai responder essa? Isso. A Elisandra responde essa. E da escrita acadêmica, eu não tenho esse repertório, talvez seja melhor outra pessoa responder. Eu acredito, não perpassou o meu caminho, assim, essa... Enfim, se eu responder, eu vou estar enchendo linguiça mesmo. Então, já aproveito para agradecer e gostaria de finalizar lendo um poema. Não sei se eu deixo para o final ou agora. Me sinto também parte colaboradora aí, né, da Biblioteca Comunitária de Jeane Firmino, aí no Campo Limpo, fazendo resistência. Tive a oportunidade de também participar por algum tempo do espaço, e são mulheres, né, na lida aí, a Cris, a Mara, a Maiara, a Bia. É importante falar o nome das pessoas. E vamos lá. Esse texto se chama Levante, dedicado a todas as ancestrais e as mulheres sobreviventes em luta e resistência cotidiana espalhadas por toda a América Latina. Ouço passos. Estão atrás de nós. Ouço passos. Estão atrás de nós. Meus sentidos farejam o medo. Ouço passos. Não consigo deixar de ouvi-los. É inevitável. Olho para trás, mas ainda não posso avistar ninguém.
Os passos não cessam e permanecem latentes aos meus ouvidos. Seja qual for a direção, por onde quer que eu caminhe, ouço passos. Uma mulher que caminhava ao meu lado segurou minha mão, olhou fundo nos meus olhos e disse para eu não ter medo. Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? Quem vem lá? Os passos que ouvimos são outras de nós, mulheres que seguram o fio da vida. Não podemos vê-las, mas já podemos senti-las na firmeza de seu caminhar. Muitas já estão descalças e cansadas, mas elas se juntarão a nós, e nós nos juntaremos às outras. Estão vindo de todos os bairros, cidades e países. Trazem apenas suas histórias e filhos. Deixaram tudo para trás. Há mulheres que caminham há mais de 50 anos. Há mulheres que começaram faz alguns séculos. Há mulheres de caminhar recente. Algo está no ar e é denso. Sinto que a revolução se aproxima. Não é papo de vanguarda. Não nos confunda com um exército. Somos um tsunami de indignações e vontades de existir. Pisaram em nossos corações, esmagaram nossas vaginas, mutilaram nossos corpos, distorceram nossas ideias, ousaram nos silenciar e, ainda assim, caminhamos, porque a vida é movimento. Quando formos bilhões nesse caminhar, nos olharemos nos olhos com amor e serenidade, certas de que estamos no caminho. E não é qualquer caminho, é o nosso caminho. Tomaremos as praças, ruas, parques, becos, vielas, assentamentos, aldeias e vilarejos. E já não poderão deter-nos. O sol brilhará ainda mais forte. E toda dor, ruína, angústia, humilhação, violência e solidão ficará num passado histórico de opressão de gênero. Abriremos definitivamente os marcos de uma nova era. Pintaremos de vermelho todas as casas e criaremos pictogravuras como símbolo de luta e fertilidade. Lembrando todo o sangue derramado no percurso, que agora se derrama apenas para nutrir a terra, onde plantamos as sementes de um tempo novo, o tempo das mulheres autônomas. Agora sinto, é incontrolável. Ouço passos, mais passos, numa cadência contínua que embala o meu caminho. A direção aponta para uma pergunta: onde meu sangue me liberta? Onde o seu sangue te liberta? Somos água viva, e ainda que eu pudesse, não consigo mais parar. Ouço passos, mais passos, e isso é só o começo. É isso, é nós, mulheres juntas. Obrigada, gente. Isso aí é um poema que eu escrevi, enfim, falando desse processo das mulheres latino-americanas e sabendo que nós, mulheres negras, vamos na frente, porque sempre estivemos segurando as pontas, então nós vamos à frente desse processo. Obrigada a todas aqui. Bom, eu encerraria no poema, né? Mas eu não vou deixar de responder as duas perguntas, né, que foram feitas. Foram feitas outras, né, mas eu acredito que na fala da Jennifer já respondeu. Em relação à escrita para crianças, tem muitas escritoras negras que têm feito esse trabalho. O meu repertório com criança, confesso que só vai até a página 2, né? Me aventuro em alguns contos, mas é bem, né, prosa para mim. Não é muito a minha área, assim, mas as crianças, elas sempre, né, quando a gente está nos espaços, elas nos diz, né, a gente está aqui, a gente está presente, e é uma literatura que a gente precisa olhar com carinho, né, porque começa ali, mas tem muitas outras mulheres negras escrevendo para crianças, né. Tem um trabalho lindo, né, de vocês que estão, né, na rede de bibliotecas conhecem muito mais que eu, mais a literatura periférica, e na literatura negra a gente já tem mais publicações. Na literatura periférica são uma ou outra,
né, pessoa que está escrevendo, assim. Sobre a escrita acadêmica, felizmente, a gente já tem muitas de nós, né, dentro desse espaço acadêmico, falando sobre as nossas narrativas, né? Hoje a gente pode dizer que a gente tem um grande número assim, né? Porque para a gente, quando tem uma, para a gente já vira um grande número, porque a gente consegue entrar pela voz, pela pesquisa dessas mulheres. Mas a gente aí tem algumas, né, pesquisadoras, né, professoras doutoras, que têm levado o nosso trabalho para dentro da academia. Né? É trabalho de... Tudo que envolve a população negra, tudo é militância. Né? E aí, quando a gente fala de mulheres negras, é militância. Né? A irmã de Fortaleza falou em relação... Né, a gente, né, como que a gente vai, como que a gente transporta, como a gente chega, né, até os espaços. Eu também estou à disposição, né, como a Jennifer falou, né, a gente, quando é militância, a gente também tem um limite, né, eu falo que nossos livros, a nossa publicação, infelizmente, vai só até onde a gente consegue carregar a sacola, só aonde os nossos passos vai. Infelizmente, as publicações independentes, ela vai até onde o autor vai. Infelizmente, a gente tem um limite, né? Tem um limite que foi imposto aí. Mas aí a gente está à disposição, eu brinco que a gente é disponível, é só chamar, né, no Facebook, pegar e-mail, chama no contatinho, né, que a gente é muito disponível, né, e a gente negocia, a gente conversa, né, né, cada caso é um caso. Tem lugares que vai conseguir levar a gente com cachê, tem lugares que não, que vai conseguir um colchão para a gente dormir na casa, vai conseguir o transporte, né? Porque, infelizmente, a gente é assim, a gente está trabalhando, vendendo o almoço para comprar janta, né? E, dentro da nossa literatura, isso o tempo inteiro, né? E eu acredito que é isso, só agradecer, não vou ser redundante. Eu me contemplei muito com o poema da Jennifer, né? Por mim, já tinha acabado ali no poema, né? Só a Sara dá El ensaio se chama Suciedade e Deseo, de Anne Carson. Bom, gente, queria só fechar. Acho que foi fantástico. Imagina, obrigada a todos vocês. A mesa foi espetacular. Obrigada.